A paz do Senhor, um ótimo dia para você, que Deus te abençoe poderosamente nesse dia. Começa agora mais um Palavra de Vida. E uma palavra de vida muito especial, meus queridos, que eu gostaria de fazer compartilhar essa palavra com você. É algo que vem da parte de Deus para todos nós, né? Para a humanidade, para todos em geral. Meus queridos, eu gostaria de ler na parte de Deus, segundo que foi me entregue pelo Senhor, pelo Espírito Santo do Senhor. Eu gostaria de ler aqui em Sofonias, capítulo 1, no versículo 7 em diante. Gostaria que você prestasse bem atenção nessa palavra, que essa palavra mude a sua vida, mude seus caminhos, mude a sua forma de pensar, mude o seu conceito de vida. Preste atenção nessa palavra de hoje. Sofonias, capítulo 1, no versículo 7 em diante, diz assim: o título: O dia da ira do Senhor. Calem-se diante do Senhor Deus, porque o dia do Senhor está perto. O Senhor preparou o sacrifício e santificou os seus convidados. No dia do sacrifício, o Senhor hei de castigar as autoridades dos filhos dos reis, e todos os que vestem como se estrangeiro. Castigarei também naquele dia todos aqueles que sobem o pedestal dos ídolos, e enchem de violência e engano, e a casa dos seus senhores. Naquele dia, diz o Senhor, se ouvirá grito desde o portão dos peixes, e um uivo desde a parte da nova cidade, e o grande lamento desde as colinas. Lamentem, moradores da cidade baixa, porque todos os comerciantes serão mortos, e todos que pesam prata serão destruídos. Naquele tempo vasculharei Jerusalém com lanternas, e castigarei aqueles que estão apegados à borra de vinho, e dizem no seu coração: o Senhor não faz bem, não faz mal. Por isso, os bens deles serão saqueados e suas casas serão destruídas. Eles construirão casas, mas não habitarão nelas. Plantarão vinhas, mas não beberão vinho. Está perto o grande dia do Senhor. Está perto e vem chegando depressa. Atenção, o dia do Senhor é amargo, e nele clamarão até os poderosos. Aquele dia será um dia de ira, dia de angústia e de tribulação, um dia de ruína e destruição, dia de trevas e escuridão, dia de nuvens densas e trevas, dia do toque de trombeta e gritos de guerra contra as cidades fortificadas, contra as torres altas. Trarei angústia sobre as pessoas, e elas andarão como se estivessem cegas, porque pecaram contra o Senhor. O sangue dessas pessoas será derramado como pó, a sua carne espalhada como esterco. Nem prata nem ouro poderão livrá-las no dia do Senhor, mas pelo fogo do seu zelo, e a terra será consumida, porque ele certamente fará destruir toda e repentina e de todos os moradores da terra. Reúnam-se e concentrem-se, ó nação sem pudor, antes que saia o decreto, e o dia vá como palha, antes que venha sobre você o furor da ira do Senhor. Sim, antes que venha sobre você o dia da ira do Senhor. Busquem o Senhor, todos vocês, os humildes da terra, que cumpram os seus mandamentos, busquem a justiça, busquem a humildade. Talvez assim vocês sejam poupados do dia da ira do Senhor. Glorificado seja Deus. Meus queridos, é um tempo de muito pesar que nós estamos vivendo, na verdade. É um tempo de muito pesar, e o Senhor me trouxe essa palavra, eu quero compartilhar com você. Mas é um tempo de reflexão, é um tempo onde as pessoas estão realmente, o mundo está em planto, o mundo está chorando,
né? Nós vemos todos os dias sepulturas e sepulturas abertas. Vemos realmente a humanidade está pagando um preço muito alto. Está pagando um preço muito alto. E poderia ter sido bem diferente, na verdade, meus queridos. Eu gostaria que você entendesse que é tempo de nós nos voltarmos a Deus. Porque se nós nos voltarmos a Deus, Ele voltará a nós. Como na história, né, aqui fala, né, conforme essa descrição, né, em Sofonias, né, o grande dia do Senhor, sem dúvida, é um dia de descrições aterrorizantes, né, feitas aqui pelo profeta do Antigo Testamento, né. A maioria dos profetas, né, literatos, né, sobre a antiga aliança, né, se empenhou fortemente em anunciar o grande dia do Senhor, porque realmente é um dia mau, é um dia de justiça, é um dia de juízo sobre a terra. A gente teve alguns dias, né, que marcaram a história, né, como o dia D, né, o dia, né, na história da Guerra Mundial, né, alguns historiadores deram o nome do dia D, né, para a Guerra Mundial, onde teve aquela bomba atômica, né, lá em Nagasaki, né, no Japão, né, a ocasião, né, a guerra. Porém, né, o dia D era um dia, historicamente, é um dia terrível. A gente pode comparar como se fosse realmente um dia mesmo de juízo, né? E nós temos que nos voltarmos a Deus, meus queridos. Deus, ele convida, né, no capítulo 2 aqui em Sofonias, ele nos convida ao arrependimento, né? Ele convida a nós nos voltarmos a Ele. Olha o que ele fala aqui, né? Reúnam-se e concentrem-se, ó nação, sem pudor, antes que saia o decreto do dia que se vá como palha, antes que venha sobre você o furor da ira do Senhor. Eu tenho certeza que Ele está mandando essa palavra para nós, meus queridos, para que a gente se arrependa dos pecados, para que a nação se arrependa, para que o mundo se arrependa do que está acontecendo. É bem fato que eu imagino que o coração de Deus deve estar sangrando nesse momento de ver tantas e tantas almas indo para o inferno, ou tantas e tantas almas morrendo sem salvação, né? Mas nós que estamos aqui, o Senhor tem dado um despertamento para nós. Ele está mandando essa palavra hoje para nós, justamente como um alerta, para que não venha justiça sobre nós, para que nós realmente nos voltamos a Ele, para que realmente nós nos arrependemos dos nossos pecados com sinceridade. Ninguém, né? Deus sonda os corações. Se arrependa verdadeiramente, deixe seus maus caminhos, deixe das coisas desse mundo. É tempo de se voltar a Deus. O Senhor, eu me lembro na passagem, você vai se lembrar também no livro de Jonas, né, onde Deus teve o juízo sobre Nínive, uma nação inteira, né, o juízo sobre Nínive, e ele fala para Jonas ir lá em Nínive e pregar sobre o juízo para aquele povo, né, e era uma nação muito rebelde, uma nação muito que contra os seus adversários, eles eram realmente terríveis, né? Tinha um governante terrível, um governante soberbo, um governante realmente maquiavélico, um governante da cidade de Nínive. Realmente ele era impiedoso contra os seus inimigos, ou seja, acabava com tudo. E Deus mandou juízo em Nínive, e mandou o profeta Jonas ir lá até Nínive. Você está bem lembrado da história, que Jonas às vezes se recusa, né? Pela história, ele se recusa, ele quer fugir, né, daquela missão que Deus tinha dado para ele. Ele pega um barco em Tarsis, vai quase 2.000 quilômetros longe, e lá no meio dessa viagem, Deus manda um vendaval, uma grande tempestade, e o barco vai a pique, né, quase a pique, quando Jonas é lançado para fora do barco, e um grande peixe pega Jonas e leva
aonde e o joga lá nas beiras de Nínive, né, na praia de Nínive lá. Porque Deus, quando ele tem algo para fazer, meus queridos, ele envia, né? Ele não quer entrar com juízo na vida de ninguém. Ele não quer, ele ama a humanidade, ele ama a sua criação. E ele quer o melhor para ele, mas ele quer que o povo se arrependa, ele quer que o povo se volte a ele, né? Ele quer que o povo se volte a ele quer que a nação se arrependa, ele quer ser honrado, ele quer, porque é ele que dá o alimento para nós, ele que manda a chuva no tempo certo na plantação para nós comermos, é ele que dá água boa para nós tomarmos, ele que dá o ar para nós respirarmos, né? Tudo vem dele, o sol foi ele que criou, tudo foi ele que criou, tudo que foi feito nessa terra, os animais, tudo. E ele colocou o homem para ser para governar aqui no meio da sua criação. Só que ele, sendo Senhor, agora se virou ao contrário. O homem quer ser Senhor no lugar dele, ou seja, se esqueceu do Senhor. E outra, faz zombaria, não é verdade? Nós vimos aí recentemente aí no carnaval do ano passado aí as pessoas escarnecendo o nome do Senhor, né? Fazendo lá o inimigo puxar como se fosse Jesus Cristo ali. E a conta chegou, e chegou com força, meus queridos. Ninguém, entenda isso, que ninguém escarnece de Deus. Ninguém escarnece de Deus. Esse juízo que está vindo sobre a terra do Covid é providência divina. Você pode acreditar ou não, você pode achar que é coisa feita em laboratório, mas é providência divina. Porque Deus deve estar muito triste, muito angustiado com a humanidade. Meus queridos, e Ele quer sarar a nossa terra. Ele quer sarar a nossa terra. Por isso que Ele fala aqui de novo no capítulo 2, né? Para que a gente se reúna e se concentre na nação sem pudor, né? Se arrependa dos nossos pecados. Ele está dizendo para nós. E continuando lá em Jonas, né? Jonas não querendo, foi colocado lá na praia de Nínive. E o que aconteceu? Né, na praia de Nínive. Jonas não queria pregar para aquela cidade. E Deus fala, né? Jonas, vai lá e pregue. E Jonas vai lá e prega para aquela cidade de Nínive, onde tinha aquele governante tão terrível. Né? E ele fala e Jonas prega e diz o seguinte: olha, se Nínive não se converter, ela vai sucumbir em 40 dias. Vai sucumbir, vai acabar. Deus vai exterminar Nínive. E o que Jonas no seu coração queria? Jonas queria realmente que Nínive, porque era uma nação muito cruel, queria que Nínive sucumbisse. Mas os planos de Deus são diferentes. Como o plano de Deus na minha vida e na sua vida é diferente. Talvez nós estamos passando por momentos difíceis na nossa vida, por momentos terríveis na nossa vida, mas Deus não vai deixar a gente sucumbir. Deus, Ele quer que nós nos voltamos a Ele. Deus quer que nós realmente buscamos a face dEle em espírito e em verdade. Deus quer realmente que nós nos arrependemos dos nossos pecados, porque Ele quer vir sarar na nossa terra. E sabe o que aconteceu lá em Nínive, meu querido? Como aconteceu em Jerusalém, aqui no capítulo 3 de Sofonias? O povo se arrependeu. Né? E aí o que aconteceu, meus queridos? Deus veio e tirou sua mão, o peso da mão, né? E não sucumbiu à terra, porque o povo se humilhou e se prostrou diante do Senhor. Meus queridos, é tempo de nós nos voltarmos a Deus. Essa palavra, por mais dura que seja, tem que ser um bálsamo para a nossa vida. Essa palavra, mais dura que seja realmente um motivo de despertamento. Você não está vendo, você está vendo o que está acontecendo, né? As pessoas, né, sucumbindo, as pessoas, infelizmente, né, não buscando a Deus, né, e pagando um preço muito alto. E o Senhor está dizendo para nós, né, que o dia da ira dele, o dia do juízo dele é um dia amargo. Porém, se nós nos voltarmos a Ele, Ele vai nos voltarmos a nós. É isso que Ele está querendo fazer. Ele não quer pesar a sua mão poderosa. Só que Ele
que a humanidade está tão longe dos corações de Deus, a humanidade está tão autodependente, a humanidade está tão dona de si, achando que uma vacina, que as coisas vão dar certo e não vão dar, porque se Deus não curar a terra, nenhuma vacina, nada vai ser curado. E Ele quer primeiro curar nós, meus queridos. Entendam, nós estamos vendo milhares e milhares e milhares de pessoas morrendo, milhares e milhares de pessoas morrendo sem salvação, porque não se voltam a Deus, estão presos aqui nessa terra, estão presos com dons materiais, estão presos com ambições humanas, estão presos no seu mundo carnal, achando que o seu dinheiro vai comprar tudo. Ele fala aqui, ele diz aqui claramente, no capítulo aqui, no versículo sobre o ouro e a prata, né? Ele diz que não vai ter nem ouro nem prata que vai livrar das mãos dele. Não vai ter nem ouro nem prata. Ele diz categoricamente isso. Não vai ser pelo poder financeiro, não vai ser pelo poder aquisitivo que as pessoas vão ser salvas. Não vai ser. Não vai ser pelo que você é, pelo seu poder político, ou pela sua influência política que você vai ser salvo, não. Nós estamos vendo nesse tempo homens, grandes mulheres sucumbirem porque esqueceram-se de Deus. E Ele está falando para nós: volte-se a mim, eu me voltarei a vós. Arrependa-se hoje, aceite o Senhor Jesus como o seu único e suficiente Salvador. Arrependa-se verdadeiramente, volte-se ao caminho de Deus. Quanto tempo você não fala mais com Deus? Você troca Deus por uma bebida, você troca Deus por um celular, você troca Deus por um filme, você troca Deus pelos gozos dessa vida. E o que você está fazendo? Você está fazendo a sua ruína. Deus não quer que você... Mas César, eu não posso fazer mais nada. Você pode, mas primeiramente você tem que temer a Deus. Primeiramente você tem que deixar Ele como primeiro na sua vida. Deus é primeiro, não é o último. Não é no momento de tristeza que você tem que procurar Deus. Não é isso. Não é no momento de aflição que você tem que procurar Deus. Você tem que estar com Ele todos os dias. Ele tem que ser o primeiro na sua vida. Entenda isso, meu querido e minha querida. Não é o celular, não é o prato não é os alimentos dessa terra, não é um carro novo, não é a casa nova que tem que ser primeiro, não é o dinheiro no banco que tem que ser o primeiro, o seu Senhor. Não tem que ser o seu Senhor isso. Entenda que Deus está chacoalhando a terra e vocês não estão entendendo. Ele quer que você se volte a Ele. Ele quer que você dê glorificado seja Ele. Faça um devocional todo dia agradecendo pela vida. Faça um devocional todo dia antes de você sair de casa, antes de você sair do teu quarto. Dobre o teu joelho e ore. Leia um salmo. Eu não sei orar, mas aprenda. Aprenda a se voltar a Deus. Ele é o nosso Pai maior. E Ele está falando que Ele não quer pesar a mão dEle, mas a humanidade não se volta a Ele. E é isso que nós estamos vendo, meus queridos. Essa doença terrível que está sobre a terra, essas assolações que estão sobre a terra, é juízo de Deus. Você acredite ou não acredite, mas Deus, será que é tão terrível assim? Será que Deus é tão terrível assim? Deus é amor, mas também Deus é justiça, meu querido. Minha querida irmã, entenda isso. Se Ele não curar, se Ele não vier sarar a terra, nada vai sarar, não vai ser uma dose de uma vacina que vai curar, não. Você está vendo variantes do Covid-19, você está vendo que está tendo uma mutação no próprio vírus, e os governantes da terra estão aqui batendo a cabeça, achando, eu falei, e agora, o que nós fazemos? Tudo que nós fizemos, nós gastamos milhões e milhões e milhões e milhões, e a coisa ainda está se alastrando. É porque, meu querido, a solução não está em coisas terrenas, a solução vem de Deus. A solução está nele. Entenda isso. Sharaiku teremenesh. Você tem que entender isso. Os seus planos, a sua maneira de ver a vida tem que ser uma maneira diferente. Você tem que buscar as coisas do céu, as coisas do alto. É isso que o Senhor Deus quer. É isso que o Senhor Jesus está nos incomodando hoje.
através do seu Espírito Santo. Ele está nos incomodando para dizer: César, fala para eles, se eles não voltar a mim, essa terra vai sucumbir. César, fala para eles, mande essa mensagem para eles. Eu não quero pesar minhas mãos, mas o povo tem que se arrepender, o povo tem que voltar a mim, deixar seus pecados. Quantos pecados estão encobertos, meus queridos? Quantos pecados de estimação tem na terra que as pessoas estão levando? É ou não é verdade? Vidas compartilhadas com outras pessoas, adultério, prostituição, homofobia, crimes. Aquilo nada foge ao olhar de Deus. Meus queridos, em nome de Jesus, se arrependa hoje, para que Deus não pese a sua mão sobre a sua vida, para que Deus não pese a mão sobre a sua casa. Meu querido, nós, pela misericórdia, o sangue de Jesus é sobre nós. Lembra-se lá no Egito, quando o anjo do Egito passou, nos umbrais das portas das casas, tinha um anjo do cordeiro. Lembra-se disso, quando o juízo do Senhor veio sobre o Egito, e na casa daquele que temia a Deus, o anjo da morte passou, e não fez nada, porque estava protegido pelo anjo do Senhor, pelas mãos de Deus. Então volte-se a mim, diz o Senhor, eu me voltarei a nós. Versículo, quero ler mais uma vez o capítulo 2 de Sofonia, está dizendo assim: reúnam-se e concentrem, ó nação sem pudor, antes que saia o decreto, o dia se vá como palha, antes que venha sobre você o furor da ira do Senhor. Sim, antes que venha sobre você o dia da ira do Senhor. Busquem o Senhor todos vocês. O Senhor está dizendo aqui: busquem com humildade, talvez assim vocês sejam poupados do dia do Senhor. Olha o que Deus está falando. Meu querido e minha querida, em nome de Jesus, ó Senhor, ó Espírito Santo de Deus, conscientiza cada pessoa que está vendo esse vídeo, pela tua misericórdia, meu Pai. Dá um despertamento no coração das pessoas. Oh Senhor, essa palavra pode ser até mais dura, difícil, mas nós estamos vivendo um dia mau, mas o Senhor, talvez o remédio amargo do Senhor venha curar essa terra. Isso que nós estamos pagando o preço, meus queridos, é um remédio muito amargo. Nós vemos todos os dias notícias de pessoas se sucumbindo, pessoas indo para a sepultura. Meus queridos, em nome de Jesus, se volte a Deus. Tem misericórdia, Senhor, desse povo. A tua palavra é viva, a tua palavra é que cura, a tua palavra é que liberta. Senhor, tem misericórdia desse povo, tem misericórdia dessa pessoa. Que o teu Espírito entre no coração dela, que ela entenda essa palavra que o Senhor me deu, Pai. Transmita para eles, meu Pai, que os dias são maus com o teu juízo. O Senhor quer o bem delas, meu Pai. Que ela aceite o Senhor como o único Senhor e Salvador, que ela se arrependa dos seus pecados, que ela saia do mundo de podridão. Porque ela vai sucumbir se ela não te aceitar, meu Deus. Ela vai para o inferno se ela não te aceitar. É tempo de deixar os maus caminhos e se voltar a Deus. Aqui é Deus falando, meus queridos. Leiam Sofonias, capítulo 1, o juízo de Deus, o dia da ira do Senhor. Nós estamos vivendo tempos maus e Deus está falando: volte-se a mim, para de pecar, para de se voltar a ídolos. Isso daí não dá em nada, isso daí só aumenta o furor do Senhor. Deixe o seu mau caminho, só Jesus é o caminho. Pode falar o inferno que for, pode falar o que você quiser. A palavra de Deus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Só Jesus leva você para o céu, mas ninguém leva. Meu querido, é tempo de se voltar a Deus. É agora que tem que se voltar. Não é amanhã, não vou pensar. Você pode sucumbir, você pode pegar o Covid, você pode pegar uma outra doença e morrer. Entenda, em nome de Jesus. Não pague o preço. O Senhor te ama.
E por isso que Ele está mandando essa live para você, está mandando essa mensagem para você. Talvez o remédio é amargo, sim, é amargo, mas Ele vai te curar, Ele vai te libertar, Ele vai te salvar. Amém? Que você fique com essa palavra. Volto a dizer, no capítulo 1, naquele dia, diz o Senhor, ouvirá grito desde o portão, lamente, ó moradores da cidade. O Senhor não faz bem, como diz alguns que estão cegos, e nem faz mal. Por isso os bens deles serão saqueados, e suas casas serão destruídas. Eles construirão casas, mas não habitarão nelas, plantarão vinhas, mas não beberão do vinho. Meu querido, o homem ainda está fazendo planos e está se esquecendo de Deus. E talvez isso daí não vai, os planos deles não vai dar fruto. Fique com essa palavra. Plante na vinha do Senhor, plante na colheita, plante na terra do Senhor, lance as suas orações constantemente no Senhor. É tempo de se voltar a Deus. É agora, não é amanhã. Acabou o tempo, meu querido. É agora. Eu quero fazer uma oração por você. Que você esteja realmente entendeu essa palavra. Deus quer o seu bem, quer o teu amor. Deus quer que você vá morar com Ele, mas Ele quer que você se arrependa profundamente. Crente, até o diabo é crente. Crê em Deus, até o diabo crê em Deus, porque ele sabe o dia do juízo dele. Mas você precisa entender que você tem que servir o Senhor. Você tem que ser amigo de Deus como Abraão foi, Davi e os grandes homens. Você tem que ter o Senhor como íntimo na sua vida. Tudo tem que ser nele e para Ele. Amém? Quero orar por você. Querido Deus eterno Pai, transmitir a Tua palavra, Senhor, como o Senhor me passou. Pai amado, em nome de Jesus, Senhor, que essa pessoa que está assistindo o vídeo se arrependa dos seus pecados, se arrependa do caminho torto, se arrependa profundamente daquilo que ela está fazendo errado, com a sua família, com a sua esposa, e a esposa com o seu esposo, que ela se arrependa. Eles estão pedindo perdão, Senhor. Vem curar a terra deles, Senhor. Pai Santo, em nome de Jesus, quebra todo o mal, Pai. Nos traz a cura, Senhor. Pai Santo, várias e várias pessoas, né? O Senhor está dando o livramento hoje, Pai. Os guardando, Senhor. E eles estão se arrependendo dos seus pecados. Pai Santo, no nome de Jesus, eu te agradeço. Despeço dele em paz. No nome do Pai, no nome do Filho e do Espírito Santo. Em nome de Jesus, o aceite no teu coração e seja uma nova vida com Cristo. Amém? Que Deus te abençoe. Um ótimo dia, um ótimo sábado. Jesus te ama.